Olá, bem-vindos ao Global Eye, onde mostramos o que você precisa e quer saber. Confira o que preparamos para hoje à noite. A seguir, o debate sobre a sombra de Jeffrey Epstein ainda está em alta. Vamos analisar as últimas alegações, as perguntas sem resposta e por que essa história se recusa a morrer. Em seguida, há um confronto legal pelo paraíso. A disputa pelas Ilhas Chavos está esquentando enquanto os Estados Unidos e o Reino Unido lutam pelo controle. Quem realmente possui esse território remoto no Oceano Índico? E o que isso significa para quem o chama de lar? E mais tarde, um novo app de IA chinês está impactando Hollywood ao gerar vídeos com cenas de qualidade cinematográfica em segundos. Além disso, alguns dos principais destinos do mundo estão reagindo contra o excesso de turismo, usando IA, taxas e até cancelamento de festivais. Vamos explicar como os países estão tentando recuperar suas cidades e por quê. Mas antes de tudo isso, vamos olhar através das lentes por trás das manchetes de algumas notícias recentes que você pode ter perdido esta semana. Parece que Donald Trump ameaça virar o comércio global de cabeça para baixo. O presidente americano acabou de aumentar as tarifas para 15% sobre as importações de todos os países agora. Isso acontece menos de 24 horas depois que a Suprema Corte considerou suas tarifas principais ilegais, levando Donald Trump a anunciar que agora vai aumentar a tarifa global temporária de 10% para 15% sobre quase todas as importações, sob uma lei separada que literalmente nunca foi usada. Para contextualizar, tarifas são impostos sobre produtos que entram em um país, que tem como objetivo tornar os produtos estrangeiros mais caros e ajudar a proteger as empresas nacionais. Mas essa medida joga o comércio global no caos, deixando muitos países profundamente preocupados com seus próprios interesses. Ficamos surpresos com o impacto das tarifas dos Estados Unidos, porque elas foram impostas de uma maneira completamente anômala. Porque era impensável receber pelo Twitter, uma determinação de um país para taxar outro. No passado haveria uma reunião entre os ministros da Fazenda, entre os ministros da Indústria e Comércio. Não, mas ele faz isso no Twitter. Decidimos com muita cautela. Alemanha, França e Reino Unido alertam que a incerteza prejudica as economias. Empresas e consumidores dos Estados Unidos também sentirão o impacto dos custos mais altos. Trump afirma que quer proteger empregos americanos, mas economistas alertam que tarifas mais altas podem frear o crescimento global e afetar cadeias de suprimentos. Isso é trágico. O nono e último desaparecido, Spear, foi encontrada morta no Lago Tahoe, trazendo um fim trágico para uma das avalanches mais mortais da Califórnia na história recente. Há 5 dias, uma parede de neve do tamanho de um campo de futebol atingiu um grupo de amigos e guias, soterrando-os sob 2,5 metros de neve e ventos de 145 km por hora. As equipes de busca enfrentaram visibilidade zero e ventos fortes que impediram helicópteros, mas na sexta-feira conseguiram chegar com segurança à região remota. As autoridades do condado de Nevada acreditam que 2 sobreviventes podem esclarecer o ocorrido, e investigadores analisam possível negligência criminal. Essa é uma história inacreditável. Um tribunal austríaco considerou um alpinista culpado de homicídio culposo depois que ele deixou sua namorada morrer congelada no pico mais alto da Áustria no último inverno. Os promotores afirmam que Thomas Klamberger, alpinista experiente, deixou sua parceira Kirsten exposta a ventos fortes e frio extremo na montanha Grossglockner ao buscar ajuda após o clima piorar. Ela não resistiu. Antes disso, ele não forneceu o equipamento adequado nem usou cobertores de emergência. E eles também dizem que, mesmo tendo ficado presos por volta das 21h, ele só pediu ajuda às 3h30 da manhã. Ignorou até as tentativas da polícia de contato quando helicópteros sobrevoaram a área. Para obter as filmagens. Acuso de homicídio culposo por grave negligência. O réu é acusado de um crime que prevê uma pena de prisão de até 3 anos. O tribunal deu a ele uma sentença suspensa de 5 meses e multa de $1.000, levantando questões sobre responsabilidade legal. Nas altas montanhas,
onde o perigo faz parte do território, esse veredito pode criar um precedente para alpinistas e guias do mundo todo. Um submarino dos Estados Unidos foi palco de um dramático resgate no Ártico, próximo à Groenlândia, neste fim de semana. O Comando Ártico Conjunto da Dinamarca informou que um tripulante foi evacuado para tratamento médico urgente, a apenas 7 milhas náuticas de Nuuk. Um vídeo de testemunha mostra pessoas no convés do submarino, enquanto um helicóptero Seahawk dinamarquês se aproxima para resgatar o marinheiro. Veja essas imagens. A paciente foi levada de helicóptero para um hospital em Nuuk. Autoridades confirmaram que ele está lá. Embora haja poucos detalhes sobre o submarino, a operação mostra como a vida sob o gelo do Ártico é arriscada e desafiadora, até para as embarcações mais avançadas dos Estados Unidos. O caos tomou conta da Ucrânia à noite em várias frentes. Em Lvov, explosivos caseiros explodiram na cidade à meia-noite, matando um policial e ferindo outros 24. As autoridades relataram que a primeira explosão ocorreu quando policiais responderam a uma invasão, seguida por outra explosão. O prefeito classificou o ato como terrorismo, e o presidente Zelensky informou a prisão de um suspeito. Certamente é um ato terrorista. Há 15 pessoas recebendo atendimento médico agora, algumas delas em estado crítico. Uma policial morreu. Meus pêsames aos familiares. A polícia está trabalhando no local. Quanto aos danos, muitas janelas foram destruídas. A investigação está em andamento. Assim que terminar, vamos esclarecer tudo. Vamos ajudar as pessoas. Foi uma noite muito difícil. Enquanto os investigadores tentam juntar tudo, a Rússia realizou outro ataque em massa, atingindo Kyiv, Odessa e cidades em toda a Ucrânia Central, com dezenas de mísseis e centenas de drones kamikaze. Energia, ferrovias e casas foram danificadas. Pelo menos uma pessoa morreu, e autoridades afirmam que os ataques visam punir civis e enfraquecer a resistência da Ucrânia. Zelensky critica Moscou por investir mais em drones kamikaze do que em diplomacia, enquanto a guerra entra no 4º ano. O controle de Cuba sobre a Venezuela parece enfraquecer, ao menos por hora. Fontes relatam que conselheiros de segurança e médicos cubanos estão saindo do país. Enquanto a presidente interina Delcy Rodríguez busca afirmar controle após pressão dos Estados Unidos para desfazer a principal aliança de esquerda da América Latina. Por décadas, Cuba infiltrou agentes nas Forças Armadas e contra-inteligência da Venezuela para manter Chávez e Maduro no poder. Agora, Rodríguez utiliza seus seguranças, afastando cubanos da guarda presidencial e cargos-chave. Analistas apontam que alguns assessores ainda permanecem, mas o êxodo está sinalizando uma grande mudança, que pode enfraquecer a influência de Havana, abalar o governo da Venezuela e colocar à prova a estratégia de Washington de isolar Cuba. A Amazon acabou de destronar o Walmart. Depois de 13 anos no topo, o Walmart não é mais a maior empresa do mundo, em vendas. A Amazon faturou 717 bilhões de dólares em 2025, superando os 713 bilhões do Walmart. Mas o crescimento não se resume apenas às compras online. A divisão de computação em nuvem da Amazon, publicidade e assinaturas. Prime agora são potências que geram mais de 230 bilhões de dólares. O Walmart ainda é forte, atingindo $1 trilhão em valor de mercado e dominando o varejo nos Estados Unidos. Mas a coroa certamente mudou de dono. Isso mostra que na economia atual, ser grande no varejo não basta. É preciso também ser um gigante em tecnologia. Agora, a grande pergunta: alienígenas existem? Bem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que está orientando as agências governamentais, incluindo o Pentágono, a começarem a liberar todos os arquivos sobre extraterrestres, OVNIs e fenômenos aéreos não identificados agora. O anúncio veio apenas algumas horas depois que Trump acusou o ex-presidente Obama de revelar segredos, quando Obama disse, abre aspas, alienígenas existem, em um podcast na semana passada. Trump diz não saber se são reais, mas destaca enorme interesse do público. Segundo ele, o governo iniciará o processo de identificar e divulgar o que sabe. Desculpa, engasguei aqui. Vida alienígena de OVNIs, mistérios da Área 51. Trump promete transparência, mas céticos alertam que pode ser mais um espetáculo do que revelação.
E agora, meus amigos, chegamos ao topo. Se eu conseguir chegar lá. A divulgação dos arquivos de Epstein visava trazer a transparência há muito esperada. Em vez disso, provocou uma tempestade. Revelações reais sobre poder e abuso, misturadas com tarjas, disputas políticas e uma onda de teorias da conspiração online. Milhões de páginas sobre Jeffrey Epstein agora estão públicas, detalhando suas ligações com a elite e o tráfico de menores. Mas o que esses documentos realmente comprovam? Hoje à noite, contamos com o advogado e professor de direito Alan Dershowitz, que integrou a defesa legal de Jeffrey Epstein em 2008. Diretora executiva da Associação de Centros de Crise de Estupro aqui em Israel, Olit Suliziano, e o correspondente sênior Owen Alterman. Antes de falar com eles, vamos conferir as novidades dos arquivos Epstein. A divulgação de milhões de páginas sobre Jeffrey Epstein reacendeu um debate antigo. Desta vez, não é só sobre quem está nos arquivos, mas sobre o que esses nomes significam de fato. Nos Estados Unidos, promotores devem cumprir um padrão elevado para apresentar acusações criminais, prova além de dúvida razoável. As regras de sigilo do grande júri restringem o que pode ser divulgado publicamente. No Reino Unido, o sistema jurídico opera de modo diferente, com padrões próprios para divulgação e acusação, principalmente em casos envolvendo figuras de destaque. Ser escrutinado publicamente não é o mesmo que ser acusado criminalmente, e ser acusado não é o mesmo que ser condenado. Essa distinção é mais importante do que nunca, pois ser citado em documentos judiciais, registros de voos ou depoimentos não indica automaticamente envolvimento em irregularidades. Alguns nomes aparecem como testemunhas, outros como conhecidos, alguns sem qualquer acusação associada. Ao mesmo tempo, a transparência é fundamental. Os tribunais devem equilibrar o direito à informação com a obrigação de proteger vítimas, especialmente em casos de abuso sexual. A redação excessiva alimenta a suspeita sobre a redação, pode retraumatizar sobreviventes ou expor alegações não comprovadas. Então, à medida que esse conjunto de documentos circula online, a verdadeira questão passa a ser: como o público deve interpretar uma lista de nomes? Mencionar significa má conduta? E como separamos a responsabilidade legal do Tribunal da Opinião Pública? Bem, essa, meus amigos, é a grande questão. Como separamos a responsabilidade legal do Tribunal da Opinião Pública? Vamos começar com uma rodada relâmpago. Cada convidado tem 30 segundos para responder a primeira pergunta. Depois, abriremos para respostas mais longas. Vamos começar com o correspondente sênior, Owen Alterman. Natasha, as pessoas estão esperando demais do sistema jurídico. O sistema jurídico, especialmente em um caso como este, não vai conseguir processar um sistema. Será direcionado a indivíduos com razão, pois existem regras que os protegem. É preciso ter provas e provar seu caso no Tribunal da Opinião Pública. As pessoas deveriam ser mais otimistas, pois conseguirão o que querem. Um efeito dissuasor contra associações com alguém assim. No futuro, mesmo sendo desleixado, vai envolver pessoas que não merecem ser envergonhadas. Existe uma responsabilidade maior, Natasha, para nós da mídia ajudarmos o público a entender quem realmente merece ser envergonhado e quem não merece. Professora Dershowitz, qual é a sua opinião? Bem, eu desde o início queria ver divulgação total e completa, acesso total e completo por todos a todas as informações. Mas o que vimos é a pior forma de macartismo desde os anos 1950. Estamos vendo que as pessoas, se são mencionadas de alguma forma, por exemplo, outro dia, uma empresa que tirava fotos de crianças para anuários escolares, foi descoberto que ela foi comprada por uma empresa que tinha uma pessoa que conhecia Jeffrey Epstein. A empresa faliu e mesmo assim estão cancelando todos os contratos. Vamos deixar uma coisa clara. A grande maioria das pessoas que afirmam ser vítimas e dizem que são sobreviventes receberam grandes quantias de dinheiro. Elas voltaram várias e várias vezes, muitas delas foram cúmplices ao recrutar outras pessoas. Muito mais. Vou ter que te interromper porque vamos ter mais tempo para responder isso. Mas agora é a nossa rodada de 30 segundos. Desculpe, estou te interrompendo. Vamos passar para a Olit. Qual é a sua opinião? Orit, estamos aqui, mas não ouvimos você. Alan, talvez você terminasse sua frase se eu não interrompesse. Podemos ouvir, Orit? Vocês conseguem me ouvir agora? Agora estou te ouvindo. Você tem 30 segundos.
Ok, então eu quero dizer uma coisa. Trabalhando há tantos anos na área de violência sexual, eu sei muito bem que o sistema jurídico não pode dar, não pode ser aquilo que a gente gostaria que fosse, que trouxesse a justiça. Justiça é uma coisa, sistema jurídico é outra. A violência sexual é um dos fenômenos mais difundidos no mundo todo. Tantas vítimas, mas em Israel, e tenho certeza de que é quase o mesmo nos Estados Unidos, apenas 80% de todos os casos são encerrados. Portanto, sendo uma ativista e chamando todas as mulheres ativistas do mundo, devemos lutar na esfera social para envergonhar e responsabilizar as pessoas que fizeram parte dessa amizade horrível com Epstein, que incluiu o tráfico de jovens. Vou te interromper porque esse foi o fim da nossa rodada de 30 segundos. Mas, na verdade, quero dar a vocês a chance de realmente expandir o que estavam dizendo ali. Orit, por que você não continua com o que estava dizendo? Parecia que você estava dizendo isso. Basicamente, se você foi mencionado nesses arquivos, de certa forma, você é de algum modo culpado. Bem, ok, eu quero ser cautelosa, mas quero dizer uma coisa. Nós não somos inocentes e o mundo não é inocente. Eu vou até olhar e falar sobre o nosso ex-primeiro-ministro, Ehud Barak, que sentou na frente do correspondente israelense na TV israelense e tentou explicar o relacionamento dele. E eu quero dizer uma coisa: pessoas tendo esse tipo de ligação com essa pessoa, sabendo que em 2008 ele foi acusado de pedofilia, ou seja lá o que for, e ainda assim mantendo esse tipo de ligação e recebendo todo tipo de presentes, como morar em um apartamento, ninguém ganha nada só por amizade, sabe? Eu também tenho amigos no mundo que não me dão um apartamento para eu morar de graça por 3 meses. Então isso deveria ser algo suspeito, e é isso que eu quero dizer quando digo que não se deve ser inocente. As pessoas deveriam entender por que Jeffrey Epstein, por que ele fazia isso, qual era o propósito dele. Não é amizade sincera. Eu não acredito nisso. E por isso, o que me deixa muito triste e muito irritada é como as pessoas no poder, homens que têm poder, na maioria homens, também algumas mulheres, mas principalmente homens, simplesmente não prestam atenção no que está acontecendo debaixo do nariz deles, sabe? Eles sentem o cheiro, eles ouvem, são pessoas muito, muito inteligentes. Eles veem todas essas jovens, talvez ouçam a maneira como Jeffrey Epstein falava sobre essas mulheres e não suspeitam de nada. Eu não acredito nisso. Portanto, eu acho que, especialmente pessoas em cargos públicos ou ex-cargos públicos, deveriam ter uma grande mancha sobre si mesmas mesmo, e tenho certeza de que não há nenhuma ligação com o sistema de justiça que não possa julgá-las, por causa do que sua correspondente disse. Mas essas pessoas, elas são culpadas porque fecham os olhos, e alguém que fecha os olhos é em parte. Quero passar para Alan Dershowitz porque vejo, professor, que está balançando a cabeça. Já falamos sobre isso antes, até na I24 News. Virginia Giuffre retirou o processo de difamação contra você em 2022 depois de ter te acusado erroneamente de abuso sexual, dizendo que pode ter cometido um erro ao te identificar. E sabe, acho que agora estamos vendo uma grande confusão sobre quem é culpado e quem não é. Quando se trata da divulgação desses milhões de documentos relacionados ao caso Epstein, então, dado o seu envolvimento com isso, quais são seus pensamentos sobre essa grande confusão? O que você acha e qual é a sua resposta ao que nossa convidada Orit disse? Bem, primeiro, é por isso que eu queria que tudo viesse à tona. Na divulgação mais recente, eu só descobri ontem. Essa mulher que me acusou falsamente admitiu que talvez tenha me confundido com outra pessoa. Foi mostrada uma foto minha para ela. Ela disse que não fiz nada errado. Eu nem sabia que havia algo errado. Isso está nos arquivos, mas algum jornal já noticiou isso? Claro que não. O jornal nunca divulga o material exculpatório, só as fofocas e o material negativo. Seus convidados anteriores falaram sobre Ehud Barak ser amigável depois de ter sido condenado por pedofilia. Não, ele foi condenado por fazer sexo, pagando por sexo com uma mulher de 17 anos e 10 meses pela lei israelense. Isso nem é ilegal. A idade de consentimento é menor que 18 pela lei de Nova York, isso não seria ilegal. Pela lei da Flórida era ilegal, mas não havia provas de pedofilia. Pedófilos são pessoas que sentem atração por pré-púberes de 14 ou 15 anos. Era uma pessoa de 17 anos e 10 meses e a outra pela qual se declarou culpado tinha mais de 20 anos.
E a grande maioria das mulheres envolvidas eram mulheres com autonomia, mulheres que iam para casa à noite, mulheres que recebiam seus $200. Muitas dessas mulheres atuavam nos chamados whackjacks. Antes mesmo de conhecerem Epstein, elas já faziam massagens eróticas em homens por $50 e Epstein pagava uns $50 para elas. E então muitas delas concordaram em recrutar outras garotas para Epstein. Acho que deveria haver uma investigação completa, incluindo as muitas mulheres que ganharam fortunas. Elas contrataram advogados para coletar $50 mil, mesmo algumas nunca tendo conhecido Jeffrey Epstein. Temos os nomes dessas pessoas. Uma mulher chamada Sarah Ransom afirmou ter fitas de vídeo de Hillary Clinton, mas depois admitiu ter inventado tudo. Outra, Maria Farmer, contou histórias improváveis. Então, só porque você é uma mulher na casa dos 20 anos não significa que você também não seja uma criminosa. E só porque você é uma vítima não significa que você também não seja uma criminosa. Vamos analisar todos os lados e acabar com esse macartismo, essa ideia de que conhecer Jeffrey Epstein, acadêmico em Harvard, que promovia seminários com pessoas proeminentes e ganhadores do Nobel, é problemático. Ninguém sabia nada sobre isso, e os documentos agora mostram que Alan e eu não estávamos cientes de nada. Então não vamos generalizar, não vamos deixar isso se tornar a pior forma de macartismo desde os anos 1950, e é nisso que isso se transformou. Tudo certo, professora Dershowitz. Quero que nosso correspondente sênior Owen Alterman também responda. Primeiro, quero responder ao que vocês dois disseram. Mas também, sabe, acho que estou perguntando se o caso Epstein é mais uma demonstração de julgamento pela opinião pública. Porque estamos vendo pouquíssimas acusações de alto nível. Estamos vendo muita cultura do cancelamento, pode-se dizer, pessoas deixando cargos de destaque, mas pouquíssimas acusações formais. Acusações formais porque não há evidências de crime, Certo? Deixe Owen responder, não isso. Mas, professor Dershowitz, você sempre será professor Dershowitz para mim. Isso é verdade. E é importante dizer isso. E o sistema jurídico está aqui para proteger essas pessoas de serem processadas se elas não deveriam ser processadas. Por outro lado, professor Dershowitz, Alan, só porque essas mulheres são criminosas, segundo sua definição, não quer dizer que não sejam vítimas. E a disparidade de poder e o desequilíbrio de poder entre Jeffrey Epstein e as pessoas que o cercavam e essas mulheres é tal que precisa ser investigado. E as pessoas que tiveram associação com ele vão ter que absorver uma certa quantidade de vergonha. Sim, é verdade que devemos diferenciar casos individuais, especialmente quanto ao momento. Um caso como o de Casey Wasserman em Los Angeles, cujo contato com Epstein foi antes de qualquer condenação e talvez sem saber nada sobre ele. Claro, aquela correspondência o constrange bastante. Mas há a necessidade de um efeito dissuasório da associação com pessoas problemáticas, especialmente quando as pessoas já estavam cientes da conduta. E é isso que o público quer, e é isso que o público vai conseguir. E é verdade, porém, que vai haver injustiça na esfera pública, Natasha. Respondendo à sua pergunta sobre casos individuais. Mas também é importante que haja um efeito dissuasor no geral para evitar esse tipo de atividade no futuro. mas existe uma real fazer esse ponto. Isso acabou se transformando em antissemitismo, disse um congressista outro dia. Temos que nos preocupar com, aspas, a elite, classe bilionária e pedófila, com a qual ele quis dizer os anciãos de Sião. Eles também estão focando no Mossad e em Israel. Isso está se tornando um veículo para o antissemitismo e o antisionismo. E sempre que você tem o macartismo, isso também aconteceu nos velhos tempos do macartismo. Temos que ter muito cuidado com isso. Pessoas culpadas devem ser processadas, mas somente pessoas culpadas. Áurea, passo a palavra para você. Com seu trabalho, imagino que tenha focado bastante na experiência dos sobreviventes. Quando olhamos para batalhas legais de grande destaque como essa, incluindo essas acusações, essas negativas, esses acordos, casos em que certas vítimas disseram algo e depois voltaram atrás. Como isso afeta os sobreviventes que avaliam se devem se manifestar? E qual você acha que é a principal lição para aqueles que estão passando por algum tipo de abuso? Obrigada pela pergunta, mas antes de responder, só quero dizer uma palavra para o professor Dershowitz. Fico muito triste ao ouvir o que você diz. Claro, eu não quero que pessoas que não estão envolvidas sejam culpadas, porque eu sou uma pessoa que busca a verdade. Mas eu gostaria de ter ouvido de você desde o começo o quanto você está triste pelo que aconteceu.
sabe? Não começar a dar exemplos sobre talvez algumas pessoas, algumas mulheres que mentiram ou algo assim, mas isso não é a grande maioria. Sabe, todo dia quando eu abro meu Instagram, eu continuo ouvindo mais e mais depoimentos e meu coração se parte. Porque você sabe como é, sabe? E eu acho que você deveria saber que muitas jovens, às vezes vindas de todo tipo de situação, talvez de baixa condição socioeconômica ou tendo. Só um minuto, só um minuto. Algumas delas pensam que alguém, essa pessoa vai ajudá-las a conseguir um visto e um emprego, e elas são muito inocentes. E mesmo que elas tenham mais de 17 anos, você está certa que com 16 anos ou mais você pode ir e dormir com quem quiser. Mas há um abuso de poder e não devemos ser cegas quanto a essa questão. Agora, como eu sei muito bem, porque trabalho há muitos anos no combate à violência sexual, que é um fenômeno mundial e causa tantos danos à alma. Quando eu ouço essas milhares, dezenas e dezenas e centenas, e talvez até 1000 mulheres dando seus testemunhos, a vida delas será influenciada. Por tantos anos, talvez elas não consigam ter um relacionamento, ou formar uma família, ou manter um emprego estável. Isso é um trauma horrível. Então é muito triste que você dê o exemplo de 1, 2 ou 3 advogados que abusam do sistema. Sempre existem pessoas que abusam das coisas. Áurea, preciso interromper para o intervalo comercial. Realmente sofreu. Sofreu muito? Vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos para continuar essa discussão. Fiquem com a gente. Ai, não. Ligue para 800-9198734. A crise dentro da Ucrânia atingiu um nível catastrófico, com os judeus idosos sendo levados ao limite. Entre está um frio congelante, não há eletricidade, nem aquecimento, nem água. O inverno agora é uma arma de guerra usada contra os idosos, as mães e as crianças pequenas. O esperado lançamento dos arquivos de Epstein deveria trazer mais transparência ao público. Para as sobreviventes da rede de tráfico sexual de Epstein, tem sido, em geral, um pesadelo. Sobreviventes relatam que os agressores seguem anônimos, enquanto suas identidades e traumas continuam expostos. O Departamento de Justiça afirma ter revisado milhões de páginas conforme a lei, mas críticos no Congresso dizem que as redações são excessivas. Para sobreviventes, isso não é só burocracia, mas responsabilidade. Ouça o que elas dizem. Essa coragem nunca deveria custar nossa segurança, nossa privacidade ou nosso direito de nos curar. Nosso sistema atual faz o oposto. As pessoas que nos fizeram mal, elas ficam escondidas. Enquanto sobreviventes têm rostos e histórias totalmente expostos, nomes e contatos dos abusadores permanecem ocultos. Isso não é proteção, isso é traição. Isso devolve o poder ao abusador e tira ainda mais a dignidade dos sobreviventes. Uma divulgação parcial desses arquivos pelo Departamento de Justiça, repleta de redações inadequadas que expõem os vulneráveis e protegem os poderosos da responsabilidade, não é justiça, é injustiça. Vamos retornar aos painelistas para continuar a discussão. Estamos com o advogado e professor de direito americano Alan Dershowitz, que integrou a defesa legal de Jeffrey Epstein em 2008. A diretora executiva da Associação dos Centros de Crise de Estupro em Israel, Olit Suliziano, e nosso correspondente sênior, Owen Alterman. Então lembrem-se, pessoal, vamos começar com nossa rodada relâmpago de 30 segundos, onde cada um de vocês terá 30 segundos para dar sua resposta. E depois abriremos para respostas mais longas. Então aqui está a primeira pergunta. Os arquivos podem ser divulgados sem edições, mantendo as vítimas protegidas? Vamos começar com nossa correspondente sênior, Owen Alterman. Os nomes das vítimas devem ser ocultados. Se houver erros, é lamentável, mas pode ocorrer em situações assim. Lembro dos meus dias no escritório de advocacia lidando com muitos documentos, mas nem tantos assim. A questão é, será que há redações demais sobre alguns desses homens? Há um debate sobre isso e, na minha opinião, não deveria haver redações. Em muitos casos, o Departamento de Justiça não pode proteger as pessoas da exposição pública, papel que cabe ao público e à mídia, Natasha.
Tudo bem. Se for exposição inadequada, claro. Professora Dershowitz, qual é a sua opinião? Bem, o que acabamos de ouvir de várias pessoas é apenas um monte de mentiras. O oposto exato aconteceu. O que aconteceu foi que os nomes dos acusadores foram ocultados. Vou ler para você um dos nomes mais conhecidos, este é Alan Dershowitz. E então diz, Redac declarou, ela fez uma massagem nele no avião de Epstein. Ela não era menor de idade. Nunca recebi uma massagem no avião de Epstein. É uma mentira total e categórica, mas não posso ir atrás dela porque o nome dela foi ocultado, mas o meu foi divulgado. Então não acredite nessas pessoas que estão dizendo por aí que os nomes das pessoas que fizeram coisas erradas foram ocultados. Isso é falso, foram divulgados, apenas os nomes das vítimas foram ocultados. Olha, houve alguns erros, mas em equilíbrio, o que vimos foram falsas acusações no estilo macartista feitas por acusadores anônimos. E se você quiser ler isso, é isso que está escrito. Certo, Auri, qual é a sua opinião? Bem, você deveria adivinhar o que eu vou dizer, sabe? Uma das coisas mais importantes, tantas mulheres sofreram e todas elas vão sofrer pelo resto da vida. Então, portanto, os nomes delas devem ser protegidos e todas as pessoas que acharam divertido estar ligadas ao Jeffrey Epstein, os nomes delas devem ser expostos. Então, elas poderiam ir ao público e dar suas explicações. Se quisermos mudar esse tipo de situação, o sistema de poder, precisamos fazer com que as pessoas, especialmente os homens no poder, sejam muito cuidadosos com quem eles estão andando e não serem cegos quando vem o mal. Tudo bem. Como eu respondo a um nome ocultado me acusando falsamente de algo que eu nunca fiz? Isso é puro macartismo. Isso viola o devido processo legal, viola a lei israelense, a lei americana, viola os 10 mandamentos, não levantarás falso testemunho. E é comum nesses documentos os nomes dos acusadores, dos falsos acusadores, serem ocultados. Você sabe quem são as vítimas dos falsos acusadores, além de pessoas como eu, cujas vidas foram prejudicadas por falsas acusações. Vítimas reais são prejudicadas por esses falsos acusadores que estão ganhando fortunas com falsas acusações. Seus nomes deveriam ser revelados, eles deveriam ser submetidos a interrogatório, deveriam ser processados e enviados para a prisão. Essa mulher que me acusou, cujo nome está oculto, cometeu um crime grave. Ela mentiu para o FBI. E eu não vou descansar até descobrir quem ela é e garantir que ela vá para a prisão. Eu sou a vítima aqui, ela é a autora do crime. Eu quero falar só, sabe, sobre o sentimento geral do público. Você acredita que o público algum dia vai sentir que tem toda a verdade sobre a rede de Epstein? No fim, vimos milhões de arquivos editados. Analisá-los leva muito tempo, arquivo por arquivo. A gente até ouve relatos do New York Times, por exemplo, de que eles têm uma equipe inteira trabalhando nisso. E até agora só conseguiram analisar 2%. A desconfiança nas instituições virou o legado desse caso? Quero te dar a chance de responder. Claro, Natasha, com o tempo, ao analisarmos os documentos e o público aprendendo, especialmente ouvindo o argumento do professor Dershowitz, vemos a importância de trazer nuances para a situação. À medida que nos distanciamos dos fatos e à medida que obtemos mais informações e conseguimos absorver mais. Aliás, há outra opção sendo considerada, que é conceder clemência para Ghislaine Maxwell. Ela afirmou querer isso de Donald Trump e faz campanha por isso, dizendo que só falará se receber. Trump, porém, tem sido firme quanto a isso. Não, políticos dos dois partidos responderam negativamente. Você pode facilmente entender por que isso é, obviamente, uma má intenção, mas, por outro lado, se ela recebesse isso e conseguimos divulgar mais informações e nos ajudar a separar o joio do trigo. Em termos de quem realmente é culpado e quem realmente não é, talvez isso, no balanço geral, mesmo que conceda a ela uma clemência injusta, ajude a trazer um desfecho para esse incidente horrível. Aurite, o que você quis dizer? Vi você balançando a cabeça. Estou ouvindo e concordando. Eu acho claro e quero deixar muito claro, sou contra qualquer pessoa que não tenha feito nada ser vitimizada. Quero deixar isso muito claro. Mas porque eu trabalho há tantos anos nesse mundo isso. Normalmente, na maioria dos casos, as vítimas continuam sendo vitimizadas e os agressores muitas vezes simplesmente escapam impunes. E eu posso te dar muitos exemplos, mas não temos tempo neste programa também em Israel. Acho que o melhor é que alguém no Cachorro ou alguém vai fazer uma pesquisa muito clara sobre isso, todas essas informações.
e tentar trazer as coisas, a verdade à tona, porque esse mega caso de pedofilia, mega caso de tráfico envolvendo uma das pessoas mais influentes da elite dos Estados Unidos é um exemplo de como as coisas acontecem nos bastidores da vida. E se a verdade vier à tona e as pessoas que são culpadas forem responsabilizadas, talvez algumas pessoas aprendam que esse tipo de comportamento, esse tipo de tráfico, esse tipo de abuso contra mulheres, mesmo que elas tenham mais de 18 anos, não importa, ou mais de 16, é algo que é enorme. É ruim, é horrível, é abuso de seres humanos. Por isso, é fundamental investigar e revelar a verdade. Mas, novamente, estou dizendo, geralmente as vítimas sofrem cada vez mais e ninguém cuida delas nos Estados Unidos. Sabe, elas estão gritando, indo para as redes sociais, mas seus nomes estão expostos, pelo menos alguns deles que foram expostos, e quem vai dar compensação pelo sofrimento que passaram? Ninguém. E isso é muito triste. Sabe, uma última pergunta, só porque estamos ficando sem tempo, infelizmente. E professora Dershowitz, quero ouvir sua opinião sobre isso. Você defendeu a divulgação desses bilhões de documentos. Nós vimos eles serem divulgados e parece haver mais confusão do que nunca. Como dissemos antes, pouquíssimas acusações, muitas pessoas importantes deixando cargos de poder. Mas qual é a lição disso? Essa foi a decisão certa? O que você espera que seja alcançado com a divulgação desses arquivos? Com tantos nomes ocultos, posso acrescentar? Antes de tudo, não deveria haver ocultação. Tudo deveria ser público, acusadores e acusados nomeados, e o Tribunal da Opinião Pública decidir quem fala a verdade. E o que me preocupa é a minoria de mulheres que eram menores de idade, ou foram vítimas de violência, ou foram realmente abusadas. A minoria, e elas eram uma minoria, sofrem muito por causa da maioria que usou esse Epstein para se enriquecer junto com seus advogados. Qualquer mulher que tenha feito uma queixa, conhecendo ou não Jeffrey Epstein, recebeu uma oferta de $50 mil da herança dele, inclusive algumas tão recentemente quanto ontem e anteontem. Antes de receberem dinheiro de bancos e outros lugares, elas já foram compensadas. Onde estão as vítimas das falsas acusações? Você não pode imaginar o quanto minha família sofreu, o quanto meus filhos sofreram, meus netos, quantas oportunidades. A 92 Indy Street Itmar me cancelou, o Templo Emmanuel em Nova York me cancelou, a Escola Rama me cancelou. Tudo isso como resultado do que agora todos reconhecem que foi uma acusação falsa, e os registros agora demonstram que a própria pessoa que me acusou agora diz que eu nem sequer estava ciente de nada. Onde está a minha compensação? Onde está a compensação das dezenas de pessoas que perderam seus empregos e perderam seu status? Há vítimas dos dois lados dessa história. E a mídia só se importa com a história de um grupo de vítimas. Quero que os dois grupos de vítimas sejam tratados com justiça. Tudo bem, professora Dershowitz. Vou dar uma resposta rápida para uma resposta rápida, desculpe. Para Owen Alterman nessa pergunta. E depois para a Orit. E precisamos seguir com respostas bem curtas, porque temos muitas outras histórias vindo por aí. Olha, só posso esperar que com o tempo, com distância e com mais trabalho com os documentos, a gente tenha uma noção melhor e que o público também tenha uma noção melhor do que aconteceu. Que façamos o melhor para trazer justiça da melhor forma como sociedade em cada caso. E eu sou otimista, mais otimista em relação à segunda parte, de que haverá um efeito dissuasor no futuro sobre associações com criminosos como Jeffrey Epstein, especialmente em períodos em que essa atividade já era conhecida. Certo, Orit. Resposta rápida em 20 segundos. Kay. Eu posso ouvir o seu clamor, professor Dershowitz, mas tenho certeza de que a maioria das pessoas são vítimas que sofreram muito. E mesmo, claro, é muito ruim que alguém que não fez nada seja vitimado. Mas, novamente, havia dezenas, centenas e até 1000 mulheres, e para mim não importa se elas têm 17, 16 ou até 21 anos, porque isso era uma indústria de abuso, e essa indústria de abuso de homens abusando de mulheres, especialmente jovens, acima de 18 e acima de 16 anos, acontece no mundo todo. É abuso de poder e nós devemos parar com isso, porque o sofrimento disso, se você tem netas, você pode entender perfeitamente como é fácil abusar de crianças e jovens.
Precisamos nos solidarizar e combater isso, pois essa indústria de abuso existe globalmente. E nós deveríamos pelo menos deixar que esse caso horrível nos ensine algo e abra nossos olhos. Não podemos permitir que homens ou mulheres sejam espectadores diante de circunstâncias tão horríveis. Certo. Bom, gostaria de agradecer a todos os nossos participantes por estarem conosco. Foi uma conversa muito difícil, mas fiquei realmente interessada em ouvir todas as suas perspectivas. Encerramos nosso debate no Global Eye, mas ainda temos mais novidades. Agora vamos destacar algumas histórias que você pode ter perdido. Um grupo de ilhas no Oceano Índico virou centro de disputa judicial, acerto colonial e confronto geopolítico de alto risco. Estas são as Ilhas Chavosa, cuja população nativa foi removida nos anos 1960 para que Reino Unido e Estados Unidos construíssem uma grande base militar em Diego Garcia. Desde então, a base é usada para operações no Iraque e Afeganistão, sendo um dos centros aéreos e navais mais estratégicos dos Estados Unidos na região. Décadas depois, os descendentes desses chagossianos ainda lutam para retornar para casa. 4 homens que foram às ilhas exteriores para criar um assentamento pacífico receberam ordem de despejo, mas um juiz suspendeu temporariamente a deportação. Tudo isso ocorre enquanto a Grã-Bretanha se prepara para transferir as ilhas a Maurício, momento em que a política dos Estados Unidos surge. Donald Trump alertou o Reino Unido para não ceder Diego Garcia, argumentando que a base é fundamental. Se os Estados Unidos precisarem projetar poder no Oriente Médio, ou conter o Irã e a China. Certo, vamos dar uma olhada. Agora temos uma convidada que vai realmente explicar isso para a gente. Frank Bontemps é ativista chagossiana e presidente interina da Chagossian Voices. Há tempos luta pelo direito dos ilhéus nativos voltarem à terra natal. Agora, para os espectadores que talvez não conheçam a história, o governo britânico removeu à força sua comunidade do local, no final dos anos 1960, para construir a base militar em Diego Garcia. Décadas depois, muitos chagossianos ainda não conseguiram retornar. O que essa última liminar representa para a minha luta de voltar para casa? E o que sua comunidade tem feito para tentar retornar às ilhas? Quero dizer, obrigado por me dar a oportunidade de falar de qualquer forma para aumentar a conscientização sobre a nossa situação. Então, sim, o que eu queria acrescentar é que, nos últimos 50 anos, por meio de diferentes campanhas, vários grupos chagosianos têm lutado pelo nosso direito de retorno. Recentemente houve esse acordo de soberania entre os governos do Reino Unido e dos Estados Unidos, do qual, na verdade, os chagosianos foram completamente excluídos. Nós não estamos sendo consultados. E, na verdade, o que está acontecendo é que o que importa é o que é melhor para o Reino Unido, os Estados Unidos e o governo mauriciano, que estão ignorando completamente os direitos do povo. O que o mundo precisa saber é que somos nós, o nosso povo, que fomos as principais vítimas de toda essa tragédia. Nos últimos 50 anos, nosso povo tem vivido no exílio nas Ilhas Maurício e Seychelles. E hoje em dia, eles estão fazendo a mesma coisa, estão decidindo o futuro do território sem a nossa participação. Mas, de qualquer forma, eu saúdo aqueles que recentemente foram para Chagos, os chamados chaguchianos. Uma das ilhas exteriores que fica a 120 quilômetros da ilha principal, onde há uma instalação militar em Diego Garcia. Então eu acho bom criar consciência, fazer o mundo saber que ainda existem pessoas que... Não se trata de estratégia geopolítica, de falar sobre Indo-Pacífico ou qualquer coisa assim. No centro disso tudo estão pessoas que ainda estão sofrendo. Frank, quero perguntar. O Reino Unido considera ilegal e perigoso entrar nas ilhas exteriores sem permissão. Afirmam que o novo acordo de soberania com Maurício garantirá o futuro da base militar. Você acha que essa transferência representa justiça para os chagossianos? Ou mais uma decisão sem o total consentimento da comunidade? Estamos vendo essa pressão de Donald Trump. Qual a opinião da sua comunidade sobre isso? Na verdade, com esse acordo, a ilha principal, Diego Garcia, onde a maioria dos cheguchans vivia, ficará fora dos limites. Portanto, não haverá reassentamento em Diego Garcia pelos próximos 99 anos, que é a duração do contrato de arrendamento entre o Reino Unido e Maurício para o uso de Diego Garcia. Minha mãe nasceu lá, como muitos chagossians, então, como isso é justo para nós, tipo, a gente não pode viver em Diego Garcia?
Embora, sabe, nós não sejamos contra a base militar, entendemos a sua importância, mas o que estamos pedindo é para podermos viver em paz ao lado da base, assim como existem civis em todo o mundo que vivem próximos a grandes instalações militares. É assim que estamos sofrendo, sabe? Eles deveriam nos ouvir, deveriam finalmente nos permitir voltar para casa e poder aproveitar nossa terra natal. Quão grande é a diáspora chagossiana hoje? E sabe, claro, a outra pergunta que eu queria te fazer é: qual seria, eu acho, qual é o argumento contra permitir que a comunidade chagossiana se reinstale? Por que isso é considerado um movimento perigoso? Eu não sei. Em relação ao Reino Unido, é como, sabe, em 2015 houve um estudo de viabilidade, encomendado pelo governo britânico. A KPMG realizou o estudo e afirmou que, se a reinstalação ocorresse, deveria ser em Diego Gocha. Depois, o governo britânico declarou no parlamento que não poderia avançar, devido ao custo ao contribuinte e questões de segurança, embora não esteja claro para quem. Nós não temos medo da base, o que estamos pedindo é que nos deem a chance de viver na nossa ilha junto com a base. Isso nunca foi um problema para nós, nem para os chagosianos. Obrigado por estar conosco, Frank. Foi muito interessante ouvir sua opinião sobre isso. E sabe, acho que há muito apoio para a sua comunidade, esperando que haja algum tipo de caminho positivo daqui para frente, apesar dessa luta contínua que estamos vendo geopoliticamente. Os governos estão realmente tentando de tudo, alguns de forma sutil, outros de maneira controversa. Mas o objetivo é evitar que os visitantes sobrecarreguem suas comunidades. E para dar uma olhada mais de perto em como os países estão lidando com esse delicado equilíbrio, temos nossa correspondente, Joana Brown, conosco hoje. Você é nossa correspondente de viagens, Joana. Conte pra gente, dessas medidas, do cancelamento de festivais no Japão às taxas extras em parques nos Estados Unidos. Quais realmente funcionam e quais podem ter efeito contrário? E qual se destaca mais, segundo o que você leu? Bem, a que eu acho mais interessante, porque isso mostra mais as diferenças entre política local e economia, é a do Japão, porque o motivo pelo qual eles querem reduzir o turismo não é necessariamente porque estão sobrecarregados pelo número de visitantes. É mais por causa das pessoas que estão reclamando. E se há pessoas reclamando, então, quando chegarem as eleições, as pessoas que estão implementando essas leis serão substituídas por alguém que vá fazer algo a respeito. Então, isso ainda é prejudicial para as áreas que dependem fortemente do turismo. Existem algumas partes do Japão que são lindas, mas ainda não foram descobertas, então isso é uma coisa que eles estão tentando fazer. Eles também estão criando aplicativos, como um que mostra onde há menos congestionamento nos principais pontos turísticos, mas também para mostrar áreas onde não há tantos turistas. Da mesma forma, há novos aplicativos no Japão para ajudar com bagagens nos trens. Assim, eles não precisam usar o transporte público, podendo contar com um serviço próprio de transporte de bagagens. Há outros apps mais inovadores e recentes, você citou o de Maiorca, parecido com o plano de congestionamento japonês. Mas isso tem mais a ver com ferramentas de IA e como navegar por elas e o caminho que a IA está seguindo. Você pensaria que esse será o rumo das coisas no futuro, mas na minha opinião, acho que o melhor em termos de tentar reduzir o número de pessoas indo para os resorts, é o modelo americano, porque as pessoas sempre colocam o dinheiro onde dizem que vão colocar. Se você vai para o Grand Canyon ou para Yellowstone, eles ficam relativamente no meio do nada. Se você está viajando da França, do Oriente Médio, pode ser a sua primeira vez indo para esse lugar. Pode ser a única vez que você vai lá na vida. Se quiser gastar $100 a mais para ver algo inédito e talvez único, muitas pessoas costumam pagar por isso. Assim, você arrecada mais dinheiro, mais impostos que podem ser usados para revitalizar o parque. E também afasta aqueles que não se importam tanto. Interessante. Obrigado por estar conosco, Joe, e pela análise. Agora, nossa última matéria. Hollywood achou que teria tempo para entender a IA. Mas parece que não será assim. Novo modelo de vídeo da ByteDance, empresa mãe do TikTok, está impactando a indústria do entretenimento. Chama-se Seedance 2.0. Com poucos comandos, ele gera cenas com qualidade cinematográfica, incluindo diálogos, efeitos sonoros e sequências de ação complexas. Alguns clipes virais, com personagens como Homem-Aranha e Deadpool, estão tão bem feitos que cineastas afirmam parecer produções reais de estúdio. Esse é um dos motivos pelos quais estúdios como Disney e Paramount já alertam sobre direitos autorais. Além da questão legal, surge uma dúvida maior.
Se a IA cria vídeos de nível blockbuster por muito menos, o que será de roteiristas, diretores, equipes de efeitos visuais e toda a beija produção de Hollywood? Dror Globerman está aqui para explicar. Ok, Dror. O público já conhece vídeos feitos por IA, usando ferramentas como Midjourney e Sora. Mas pessoas da indústria estão dizendo que Seedance é completamente diferente de tudo o que já vimos. Isso é realmente algo de outro nível, ou é só exagero? Sim, bem, a semelhança é impressionante. Ninguém consegue dizer, não é um filme autêntico de Hollywood. As estrelas parecem ser elas mesmas. A ação parece real, a mudança de cenário parece tão autêntica, e o criador diz que levou apenas alguns segundos para criar. Antes, era possível criar cenas assim, mas isso exigia muito tempo, esforço e certa habilidade, mesmo usando ferramentas de IA, e parece que mais um teto de vidro foi quebrado. No que diz respeito ao esforço e ao resultado, A batalha judicial já está intensa quanto a esses personagens protegidos por direitos autorais em clipes virais. É só mais uma disputa de direitos autorais? Estamos entrando numa fase em que os estúdios precisarão repensar propriedade e licenciamento? sim, então eu acho que do ponto de vista legal, é meio que já vimos esse filme. Os estúdios estão brigando pelos direitos autorais, por essas estrelas, por essas figuras, e é compreensível. O mesmo vale para as próprias estrelas. Mas as ferramentas permitem que qualquer pessoa crie o que parece ser, ou pode se tornar, uma indústria própria de filmes, de séries, que pode ameaçar toda a indústria como conhecemos. E essa é uma questão totalmente diferente, e eu suspeito que Hollywood está tentando impedir a concorrência com a questão legal, mas o ponto, na verdade, é completamente diferente. Bem, sabe, eu tenho que dizer, só de olhar para as imagens que temos na tela agora, é difícil para mim dizer o que é desse aplicativo e o que é realmente de Hollywood. Com certeza me preocupa. Do nosso ponto de vista como espectadores, quanto mais, melhor. Por que não deixar todo criador, talvez um jovem com ideias novas, poder aproveitar a tecnologia e talvez até as próprias estrelas, sem pagar milhões de dólares para eles, mas talvez muito menos, e deixar todo mundo feliz porque eles nem precisaram ir ao set de filmagem? Certo, isso é tudo pro Global Eye. Dora, obrigada pela análise. Até a próxima.